dele veem Jesus, ele fica maravilhado, a ponto de falar: Senhor, já pode me levar, já pode me despedir dessa terra, porque se cumpriu a sua promessa sobre a minha vida, que eu não iria embora sem antes ver o Salvador chegar, que é Jesus Cristo. Você pode abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, e a gente vai estar discorrendo um pouquinho sobre esse profeta chamado Simeão, homem de Deus, homem cheio do Espírito Santo, homem que viu o Natal chegar. E o Natal cada um também celebra da sua forma. Eu confesso a vocês que quando Sara tinha 3 anos, ela ganhou uma bike de Natal, e quando a bike chegou em casa, né, ela olhou para aquela caixa, ela falou: papai, o Natal chegou. Porque para ela a expectativa era o presente que estava por vir. E quando chegou, ela já vinculou ao Natal. Papai, o Natal chegou. Sim, filho, o Natal chegou. O nosso Natal não é esse. Mas amém, o Natal chegou sim. E para Simeão, o Natal para ele também chegou. Então, no livro de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25, vai ter essa narrativa aqui maravilhosa que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, amém? Todo mundo achou Lucas, capítulo 2, versículo 25 em diante. Entre mentes havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Olha que coisa linda. A Bíblia narrando que o Espírito Santo estava sobre ele. Até então, meus amados, Jesus está chegando. Tem apenas 8 dias de vida. O Espírito Santo ainda não foi derramado a todos os cristãos. Ainda não foi entregue. Jesus não subiu. Então, ainda era uma particularidade ter o Espírito Santo de Deus. Não estava disponível a todos os crentes. Amém? 26. E o Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, olha só, sempre falando da pessoa do Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Assim que os pais o trouxeram o menino, Jesus, para realizarem com ele o ritual da consagração exigida pela tradição da lei, Simeão o tomou em seus braços, o levou e louvou a Deus, exclamando: ó soberano, como prometestes, podes agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amém? Fiquemos até aqui, meus amados. Simeão fica maravilhado ao ver Jesus chegando com José e Maria para ser circuncidado no seu 8º dia de vida. Ele toma o menino pelas mãos, dá glórias a Deus, ele louva a Deus e diz: Senhor, já pode despedir o teu servo. O que eu tinha de cumprir nessa terra que já cumpri. Eu vi o Cristo chegando, eu vi o Natal chegando, eu vi a esperança, eu vi a consolação chegando. O Senhor já pode me despedir em paz. A hora que o Senhor quiser me levar, eu já me dou por satisfeito, porque eu vi o Cristo. Essa promessa se cumpriu na minha vida. Estou hiper feliz. Meus amados, a gente precisa ter esse mesmo sentimento que Simeão teve. Ao receber Jesus em nosso coração, a gente tem que estar tão radiante, a ponto de falar, olha, como Paulo falou, olha, o viver é lucro, mas o morrer é ganho. O viver é ganho invertido, né? Mas o morrer é lucro. Porque eu já recebi aqui na terra aquilo que fora prometido. Salvação, os meus olhos contemplaram salvação. A gente precisa ter esse mesmo sentimento, esse mesmo feeling que Simeão teve.
ao se converter aos pés da cruz, Senhor, olha, nada mais me importa. Se o Senhor quiser me despedir agora, para mim está ótimo, porque os meus olhos contemplaram a pessoa de Cristo. Características de um homem de honra. O tema dessa noite é Homem de Honra, baseado no filme, né, que eu adoro, com Cuba Júnior, Homem de Honra, inspirado, é claro que na pessoa de Jesus aqui, né, mas coloquei aqui homens de honra, mulheres de honra. E quando é que a gente pode se dizer, quando é que a gente pode se achar, quando é que a gente se vê como uma pessoa de honra, como um homem de honra, como uma mulher de honra? Quando alguém pode dar testemunho, como a Bíblia deu testemunho de Simeão. Versículo 27, inicial. Havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo. Quando é que nós somos justos? Quando nós somos justificados por Cristo. Essa é a condição do justo. Justificado por Cristo, amém? Segunda característica, piedoso. Ele era homem piedoso. Uma das ações do Espírito Santo sobre a nossa vida é nos tornar pessoas piedosas, pessoas generosas. Isso é fruto do Espírito também. E que almejava a consolação de Israel, que almeja boas novas para todos. Nós precisamos ser pessoas que almejam coisas boas, que anunciam coisas boas. Isso também é característica de um homem, de uma mulher de honra, amém? E quarto lugar, e isso aqui é muito forte, cheio do Espírito Santo. Versículo 27, se a gente ficasse só com ele, se a gente ficasse só com essas características de um homem, de uma mulher de honra, já estaria bom demais. O Senhor já poderia vir já e arrebatar a sua igreja, porque já chegou aqui num patamar de excelência. Vamos lá. Homem justo, piedoso, que almeja boas novas e cheio do Espírito Santo, já pode levar, já pode recolher, pô. Já deu, contemplou a pessoa de Jesus, vive os propósitos de Jesus, já chegou num patamar de excelência. Mas nós precisamos caminhar nessa direção, de sermos pessoas, como foi falado aqui, como foi narrado a respeito de Simeão, homem justo. Nos nossos negócios, nós precisamos ser pessoas justas. No nosso testemunho, a gente tem que ser visto como pessoas justas, pessoas idôneas. Tem que ser assim a vida do cristão. Vamos pensar um pouquinho. Quando foi feita a eleição para o próximo ali apóstolo, ocupando o lugar de Judas, quais eram os requisitos? Homem justo, temente a Deus, marido de uma mulher só, pessoas idôneas. A igreja do Senhor precisa ser idônea. Somos falhos? Sim. Tropeçamos? Sim. Mas nós temos que caminhar sempre nessa direção e ser encontrado como Simeão foi encontrado. Ter uma narrativa como teve sobre a vida de Simeão. A segunda igreja de Batista de Itaboraí, o povo eleito, a nação santa, precisa ser dessa forma aqui. Ela tem que estar em condições de ocupar um cargo de apóstolo, como somos. Tem que estar em condições. Se não está, a gente precisa rever atos, ações, precisa rever testemunho, precisa rever a forma de se viver, se não está dentro desse parâmetro. Nós somos perfeitos? Nunca não disse isso. Só que nós precisamos estar em condições de receber essa narrativa. Olha, tem uma pessoa que eu já comentei aqui, que eu amo de paixão, que já se foi há um bom tempo, mas que deixou um legado, que deixou um testemunho, que olha, até hoje, quando eu vou em algum lugar que eu não vou há muito tempo, ou que eu vou pela primeira vez, e fala assim, você é sobrinho de Maria Luísa, não é isso? Aham. Olha, mas que mulher, que pessoa. Olha, eu não encontro ninguém que consiga falar mal daquela mulher, cara. E eu fico pensando, nosso testemunho tem que ser assim. 100%.
vez ou outra a gente vai tropeçar assim, mas a gente precisa caminhar nessa direção. A gente precisa ter um caráter cristão. Amém? E agora, uma coisa que aprendi e quero compartilhar com vocês, de um camarada que fez uma diferença enorme na minha vida. Ele falava o seguinte: Leandro, olha só, quem tem medo do ridículo se afasta do extraordinário. Então eu quero que você repita comigo para você fixar isso. Quem tem medo do ridículo se afasta do extraordinário. Vamos lá, quem tem medo do ridículo? Quem tem medo do ridículo? Agora, por que disso? Como assim? Quem tem medo do ridículo se afasta do extraordinário. Cara, é verdade. É verdade, eu vou explicar o porquê. Se você não concordar, pode levantar uma das suas mãos, que a gente vai conversar sobre isso. Quem tem medo do ridículo se afasta do extraordinário. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo deles, Zaqueu, homem de baixa estatura. Jesus iria passar naquele percurso ali. O que ele faz? Ele, naniquim, sobe em cima de uma árvore. Alguns devem, o cara tá bancando de ridículo, tá pagando mico ali, cara. Mas que bobão, cara. Olha só o cara subindo em cima da árvore. Mas que palhaçada, não é isso? O cara, ele se aproximou do ridículo. Ele foi ali pagar o mico dele. Mas ele viveu algo extraordinário. Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em sua casa. Ou seja, quem tem medo do ridículo, não vou pagar esse mico não. Se afasta do extraordinário. Uma multidão cercava Jesus ali. E Jesus foi na casa de quantos? Na casa do cara que se aproximou do ridículo, mas que viveu o extraordinário. Então, quem tem medo do ridículo se afasta do extraordinário. Segundo exemplo, Pedro no barco. Essa aqui é bem contada aqui na igreja, já foi narrada diversas vezes. Pastor Rogério, pastor Rafael, pastor Bílio, eu já narrei, já vi o pastor de fora falar aqui da história de quando Jesus estava lá andando sobre o mar, e Pedro, né, e os discípulos assustados, pensando se era um fantasma ou não. E aí Jesus fala com eles, Pedro na dúvida: Senhor, se tu é o Cristo mesmo, faz o seguinte, manda que eu vá até aí, que eu vou, e assim eu vou saber que é. Poderia ser Cristo ou não? Poderia. Pedro poderia se arrasar ali? Poderia. Mas eu vou te dizer uma coisa, penso eu, tá? Tradução Leandro Augusto. Os discípulos lá pensaram entre si: pô, Pedro, tá de sacanagem, né? Pô, Pedro, você é bobo, rapaz. Não, se tu é Jesus, faz o seguinte, manda que eu vá até aí, eu vou. Vem. Pedro experimentou se aproximar do ridículo, mas ele viveu o extraordinário. No barco tinham mais discípulos. Alguns deles se atreveram a falar o mesmo: olha só, Jesus, eu até vi que é o Senhor mesmo, porque Pedro andou. Posso ir também? Não se atreveram, mesmo vendo que por alguns passos Pedro andou e depois afundou assim. E Jesus o levantou. Pedro se atreveu a se aproximar do ridículo, mas ele viveu o extraordinário. Terceiro, a mulher que pegou o perfume, o bálsamo, quebrou, derramou por completo, jogou sobre os pés de Jesus, lavou os pés de Jesus com perfume. E ali ela foi censurada. Judas foi o primeiro deles. Mas esse perfume poderia ter sido vendido e doado aos pobres. E Jesus: mas olha só, os pobres têm todo dia. A mim não. O que ela está fazendo é algo que vai ser testemunhado. Ela está adorando. Aquela mulher, ela se aproximou do ridículo. Mas ela viveu o quê? O extraordinário. Estou entrando nesse assunto porque um pastor renomado
ele lançou o seguinte: olha, e é bem verdade, tá? Não discordo não. A maioria de nós, a maioria dos cristãos, a maioria dos crentes, eles não vão viver algo espetacular. A maioria vai orar, vai ter sua fé sim, vai clamar a Deus, mas não vai viver grandes sensações, não vão viver grandes ações do Espírito Santo. Eu concordo sim, é verdade. A maioria não vai. Mas eu também entendo que a maioria vai preferir a segurança do barco. A maioria vai preferir ficar na dúvida ali quietinho. Olha só, eu não sei se é Jesus ou não é, mas eu estou confortável aqui dentro do barco. A maioria de nós não vai ousar como Pedro e também não vai viver o extraordinário. Não vai viver o sobrenatural. Pergunta para a maioria se ela está disposta a pagar o preço como Pedro pagou. Pergunta para a maioria se está disposta a pagar o preço que Zaqueu pagou. Não, não está. Mas de contrapartida, quem não se aproxima do ridículo, se afasta do extraordinário. E não é porque o nosso Deus não tem poder para fazer, não é que o nosso Deus não possa fazer. Ah, é da vontade de Deus? Sim. Tanto que Simeão fala aqui que ele foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. E as nossas ações precisam ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Mas a gente tem que entender que se a gente não viver, não tentar viver, não experimentar aquilo que para alguns é ridículo, nós também não vamos viver o extraordinário. Pode parecer ridículo pregar para o seu chefe, pode parecer ridículo dar um testemunho bonito na faculdade, pode parecer ridículo você pregar, de repente, no seu ambiente escolar, no seu ambiente onde você mora, com os seus vizinhos, pode parecer ridículo pregar para um ateu, pode parecer ridículo, mas faça, porque certamente você vai viver o extraordinário. Quem tem medo do ridículo se afasta do extraordinário. Se você não ousar, também não vai viver. Também não vai viver. Olha, tem uma coisa que eu acho fantástica. Escrita em Mateus 7, que diz o seguinte. Vou pegar a referência aqui. Pedi e dar-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á. Quando a Bíblia diz que pedir e dar-se-vos-á, a gente fica assim, mas será que é mesmo? Gente, é sim. Ah, mas tem que ser dentro da vontade de Deus, sim. Mas o desejo, o pedido tem que ser do seu coração. E você precisa botar crença nisso. Porque a Bíblia relata que nós, sendo maus, a gente sabe dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Deus, que é generoso, misericordioso, Pai de amor, Pai que entregou o seu Filho para morrer por nós na cruz, quanto mais Ele vai nos dar. Mas o nosso coração precisa desejar. Já falei há pouco tempo aqui, né, sobre essa questão de estímulo. E a gente precisa ter isso muito em mente. Não vou repetir isso aqui, não é isso para hoje. Mas entender que um cara como Davi, por exemplo, ele tinha 1000 motivos para se afastar do ridículo. Sabe por quê? Um homem daquela estatura, guerrear contra um gigante. Gente, um cara de mais de 2 metros de altura, isso é o quê? Ridículo. Você acha que Saul deu devido crédito para ele? Vocês acham que os demais guerreiros deram devido crédito para ele? É lógico que não. É claro que era um cara habilidoso, sim, porque ele já havia, né, estado diante de situações dificílimas, e isso também foram questões para afirmar e reafirmar a sua fé, lutar contra um urso e vencer, lutar contra um leão e vencer. Isso foi dando o quê? Autoestima. Isso foi testificando o que Deus prometeu sobre a vida dele. Mas quando ele se dispôs a ir lutar contra um gigante,
Aquilo, aos olhos humanos, pareceu ridículo, sim. É oferecida uma armadura para ele. Olha só, no mínimo, então, cara, bota essa armadura aqui que para você, né, não ficar tão mal na foto assim. E aí, ele, olha só, esse negócio não vai rolar não, cara. Eu sou pequeno para isso tudo de armadura. Não vai rolar. Pode deixar que eu vou com as minhas estratégias. E aquilo, em primeira instância, pareceu ridículo, tanto que o gigante riu da cara dele. Vocês estão de brincadeira, né? É ele que veio lutar comigo? Mas foi. E qual era o prêmio? Casar-se com a filha do rei. Ou seja, ser o próximo rei. Não é para isso que ele foi ungido? Mas para isso ele teve que se aproximar do ridículo, da zombaria. Mas foi na força do Senhor, amém? E qual foi o resultado disso? A vitória. A sua premiação foi a coroa, posteriormente. Mas entendam que quem tem medo do ridículo se afasta do extraordinário. É uma matemática simples. E quando eu aprendi isso, eu falei, cara, tem razão, né? Algumas das vezes, né, quem é adolescente, então, fica pensando, eu vou pagar mico, nada. Mas, não. Está com medo do ridículo? Vai se afastar do extraordinário. Entenda que, quando a gente vai na força do Senhor, a vitória é certa, ainda que para alguns pareça ridículo. Ainda que para alguns pareça bobagem, pareça bobeira, recebeu esse estímulo, sentiu que é da parte de Deus, independente do que vão achar, segue em frente. Ouse andar sobre as águas, peça confirmação, mas não deixe de viver o extraordinário por conta do medo ou por conta daquilo em que as pessoas vão achar. Um outro exemplo aqui de um grupo que resolveu se aproximar do ridículo, mesmo cansado, mesmo esgotado, mesmo num período difícil, que é durante uma pesca. Todo mundo conhece essa também. Só vou te passar essa ótica. Os discípulos estão lá, pescando a noite toda, madrugada fora, cansado, esgotado, e não pegaram nada. Pedro, Tiago, João no barquinho. Ó, mensagem cantada, hein? Peguei essa visão, Roberto. No mar da Galileia. Jogaram a rede e não pegaram peixe. Mas uma voz de alguém que já está lá, na orla, na areia, com seu peixinho já prontinho. Fala o seguinte, olha só, pegaram alguma coisa aí? Senhor, não pegamos nada. O negócio hoje está feio, mas não está para peixe. Faz o seguinte, joga a rede do outro lado. Aqueles homens pensaram, meu Deus do céu, rapaz, a gente bateu o mar, foi a noite toda. Já está clareando. Que expectativa a gente teria de jogar a rede do lado direito? Que expectativa? Zero. Mas, Senhor, fazer o seguinte, como é o Senhor que está mandando, eu vou jogar. Ainda que por teimosia, eu vou jogar. Experimentaram jogar, mesmo achando ridículo, porque quem entendia de barco ali, de peixe, eram eles. Quem eram pescadores profissionais ali, eram eles. Mas debaixo de uma palavra, eles ousaram. Eu vou jogar. Jogou. E o resultado foi não conseguir puxar a rede de tanto peso que havia ali, de tanto peixe que tinha. Mas por quê? Eles ousaram se aproximar do ridículo mesmo cansado, mas sobre uma palavra de Jesus. Então, sobre a palavra de Jesus, sobre a palavra do Espírito Santo, experimente viver o novo. Experimente, mesmo cansado, esgotado, obedecer. E você vai viver o extraordinário.
Isso é promessa de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Quando a gente obedece, como a gente se encontra aqui como Simeão, homem justo, piedoso, homem aqui que almeja a consolação, que almeja o bem, homem aqui cheio do Espírito Santo. Não tem como a coisa dar errado. Você pode passar por percalço sim, por dificuldades sim, mas a vitória é sua porque você obedeceu. A vitória é sua porque você atendeu aquela voz. A vitória é sua porque você está debaixo da graça de Cristo e você se encontra como Simeão. E se não está, meu Senhor, me ajude na minha fraqueza. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa aonde? Na minha e na sua fraqueza. Mas quando a gente é autossuficiente, não, eu faço do meu jeito, eu faço do que eu quero, eu faço da hora que eu bem entender, o Senhor não está nesse negócio. O Senhor não está nesse negócio. Mas quando você se encontra sensível à voz do Espírito Santo, quando você se encontra cheio, quando você se encontra com esse testemunho aqui, a vitória é certa. A rede não tem como vir vazia, porque você obedeceu. Porque você se colocou à disposição do Espírito Santo de Deus. E o Senhor te contempla. O Senhor te honra. Simeão se sentiu homem honrado, porque os meus olhos contemplaram a chegada do Messias, aquilo que for anunciado em Isaías, aquilo que for anunciado em Gênesis, aquilo que for anunciado antes da geração do homem, se cumpriu. Os meus olhos viram Cristo, o meu Natal chegou. Senhor, pode me despedir. A hora que quiser o Senhor pode me levar. E nós, crentes no Senhor Jesus, nós precisamos ter e viver sobre essa mesma esperança. Senhor, o Senhor pode me levar a hora que o Senhor quiser. Porque eu vivo debaixo dessa graça, essa graça me alcançou. Eu fui justificado, eu fui lavado, eu fui remido. Salvação os meus olhos contemplaram. O Senhor pode me despedir quando o Senhor quiser. Agora, com relação ao que a gente pede e às vezes não recebe, Tiago afirma em Tiago 4:3 que quando a gente pede e não recebe é porque a gente pediu mal. Pedis e não recebeis porque pedis mal. O que você quer é para o seu próprio ego, é para a sua vaidade. O que você quer é de repente para pisar. O que você quer, o que você deseja não é sadio para você. Então pedis e não recebeis porque pedis mal. A gente precisa aprender a pedir. Não tem filho, quando chega e fala, pai, que negócio meio moloso. Pai, você já sabe que esse pai meio arrastado, meio arrastado, algum pedido vem. Mas isso já sensibiliza o nosso coração, não é isso? A gente sabe que alguma coisa vem, algum interesse há. Mas isso já nos dá aquele feeling, o que é, hein? O que meu filho quer? Então, quando a gente pede e não recebe, é porque a gente está pedindo mal. Mas quando a gente pede algo que vai acrescentar em nossa vida sim, que é benefício para nós, para o próximo, para o nosso cônjuge, para a nossa família, isso tende a ser atendido. Isso tende a ser atendido. Então aqui a gente entende que quando a gente pede mal, também é o motivo de não recebermos. Meus amados, com relação ao nosso testemunho de vida, com relação à nossa modalidade de vida, assisti algo interessante esses dias, muito bacana. Um vídeo simples, mas que chama atenção, aonde mostra ali o encontro de dois cavaleiros, acidentalmente. Chega-se dois carros, vamos imaginar aqui o Barcelos ali. Era um estacionamento familiar aquele ali, então vou citar esse exemplo. Chegam dois carros ali e ambos vão descer do carro. Ambos estão abrindo a porta. Quando está abrindo a porta, um era do motorista, né, e o outro era o carona do outro carro. Então, as duas portas no mesmo sentido. Opa, os dois percebendo que a porta ia bater, ambos fecharam a porta. Por educação.
não é isso? Ambos fecharam a porta. Ao fechar a porta, um esperou o outro, um olhou para o outro. O que estava dirigindo abriu a porta educadamente, pegou a sua mala, fechou a porta dele e educadamente ele foi, abriu a porta para o outro homem do outro carro descer. E ali mostrou, né, que gentileza gera gentileza e quão bacana é, né? E eu fiquei observando, o vídeo se encerrou ali. Caramba, que encontro bacana entre dois cavalheiros. Mas às vezes dois cavalos também se encontram. Não é verdade? E aí, cada um quer ter a sua razão. Eu abri primeiro, então pode de repente chocar uma porta com a outra, gerar um transtorno. Quem vai pagar o quê? Discussão. Quantas mortes já não aconteceram por trânsito, por discussões bobas, não é isso? Porque dois cavalos se encontraram. O bacana é quando dois cavalheiros se encontram. E eu fiquei pensando nisso para o nosso dia a dia. Gente, isso eu prego no meu trabalho. A gente precisa ser o mais cortês possível. A gente precisa ser o mais generoso possível, independente de quem é crente, quem não é. Lá tem gente crente, tem gente que não é crente, tem gente católica. A política é a mesma para todos. Nós precisamos ser o mais cortês possível, o mais educado possível. A gente precisa ter sempre esse encontro de cavalheiros, independente do nosso dia. Independente se saiu de casa motivado, saiu desmotivado, se saiu animado, se saiu desanimado. A gente precisa sempre ter um testemunho cristão, independente de onde a gente passe. Que coisa bacana é quando dois cavaleiros, duas damas, duas pessoas honradas se encontram, mesmo que não se conheçam, mas são gentis, são cortês, são educadas. Que coisa bacana, que coisa linda. E é tão chato, tão estressante quando o oposto acontece. Quando a gente vê uma discussão de uma pessoa que nem se conhece, mas se dispõe a se estapear, se dispõe a disparar uma arma contra a outra, se dispõe a discutir. Às vezes a gente não vai chegar a tanto, né? Mas às vezes por uma fechada de trânsito você já se acha no direito de botar a mão para fora e gritar isso e aquilo. Eu ouço testemunho desse de pessoas crentes, eu fico pensando, rapaz, ô Espírito Santo, arranca essa orelha, nem puxa, não, arranca logo. Faz igual o Pedro fez com o Malco. Corta logo, não é possível, cara. Pessoas transformadas. Pessoas que deveriam estar dando um bom testemunho, mas que às vezes deixam a desejar a ponto de dizer, caramba, fulano é crente. Cara, que coisa constrangedora quando você ouve algo desse respeito, nessa tonalidade. Pô, é lá da sua igreja, né? Não estou falando da gente aqui não, tá? Mas estou falando do que acontece. Infelizmente acontece, de sabores como esse acontece. Só que essas pessoas não têm o feeling que tinha Simeão. Homem justo, homem íntegro, homem generoso, cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. Agora é tão bacana quando a gente ouve, né? Rapaz, pô, você é crente. Olha, eu não sou crente não, mas você é diferente. Ele pode nem saber a sua denominação, de onde você é, mas só dele falar, você é diferente. Você me trata de uma forma diferente. Você me recepcionou de uma forma diferente. É tão bom quando a gente encontra um olhar humano, um olhar cristão, uma ótica transformada. É tão bom. E, infelizmente, às vezes, a gente deixa a desejar nesses aspectos. Caminhando para o encerramento, onde a gente entende que pessoas cheias do Espírito Santo, elas agem como tal, a gente precisa se deleitar sobre os frutos do Espírito, sobre Gálatas 5. Isso tem que ser uma cartilha diária para o cristão. Meus amados, torna a falar, tem dia que o céu não está tão colorido assim não, mas ele precisa estar. E a gente tem que ter essa sensibilidade de mudar esse estágio na nossa vida. A gente tem que ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo nessa hora. Sabe por quê? Muitas das vezes a gente tropeça em pequenas pedrinhas. E é só nas pequenas pedrinhas que a gente tropeça. Porque na grande a gente está vendo.
a gente está alerta. Mas no tratar, de repente, dentro da nossa casa, onde todo mundo entende que é o mais difícil, por quê? Lá você não precisa fingir que é crente, lá você não precisa estar com uma roupinha bonitinha, você não precisa estar falando de forma eloquente, você não precisa ser o mais bonzinho da sua casa. Mas nas pequenas pedrinhas, a gente deixa a desejar. Então fique alerta, fique atento às pequenas pedrinhas. Entenda que o mês de dezembro a gente comemora o Natal, a gente comemora, né, as boas novas, onde nosso coração se enche de esperança, onde há aquela retrospectiva e a gente vai avaliando as coisas que a gente conseguiu cumprir ao longo do ano e as que a gente deixou a desejar, aquele propósito de dieta, aquele propósito de malhar, aquele propósito de estudar, aquele propósito de empreender, seja ele qual for. Dezembro é mês de retrospectiva, a gente começa a se autoavaliar e que bom que façamos. Mas que não seja só o mês de dezembro, que seja o ano todo. Que você comece o seu janeiro já desfrutando sobre os frutos do Espírito. Desfrutando sobre as boas novas que nos alcançou. Desfrutando sobre o Natal que para a gente chega todos os dias quando a gente abre os olhos. Vivendo como Simeão viveu, esperançoso da chegada do Messias. E quando ele contempla o Messias, ele fala: Senhor, ó Altíssimo, muito obrigado, porque o Senhor cumpriu com o que havia falado comigo através do Espírito Santo, que eu não morreria sem antes ver o Cristo de Deus. E nós que recebemos o Cristo de Deus, nós que recebemos o Espírito Santo, porque Ele nos prometeu que quando subisse, o Consolador desceria sobre nós, a gente não tem o direito de viver de maneira diferente do que Simeão viveu. Amém? Ministério de Louvor, pode estar tomando seu lugar. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero desejar a você que você viva debaixo da promessa em que viveu Simeão, porque você já alcançou o Espírito Santo. Ele vive em você e ele vai governar a sua vida se você der lugar. Mas se você insistir, ele também é educado para deixar você fazer da maneira em que você quer fazer. Para você não jogar a rede, se você não quer jogar. Para você não estar sensível, uma vez que você não quer estar. Para você não obedecer. Para você não subir numa árvore, se você não quiser subir. Só que com isso também, mesmo tendo o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, que é promessa, entenda que você não vai viver o extraordinário, se você não obedecer. Se você não atender, mas que o seu coração seja um solo fértil e sempre frutífero nas mãos do Senhor. Amém? Pai de amor, de infinita bondade, meu Deus amado e querido, meu Pai, nesse momento eu quero rogar a Ti, meu Pai, que o Teu Santo Espírito esteja governando as nossas vidas, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha falar como eu tenho falado, mas que a gente possa estar sensível para ouvir e obedecer, ó Pai. Que o nosso amor a Ti não seja algo somente falado, somente narrado, mas que seja algo vindo de atitudes, acompanhado de ações, ó Pai, vindas do Espírito Santo. Que possamos, ó Pai, escolher sempre Te obedecer. Pai, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, ó Pai. Nos ajude nas nossas fraquezas, ó Pai. Vá cobrindo, ó Pai, cada brecha. Vá selando com o Teu Santo Espírito, ó Pai. Que possamos viver todo esse mês de dezembro, Senhor, debaixo da Sua palavra. E que possamos entrar num novo ano, ó Deus, Te glorificando, Te exaltando e Te obedecendo, ó Pai. Assim Te oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, meu Pai.